Olá, meninas e meninos! Hoje meu assunto é falar de Florença, essa belíssima cidade italiana considerada o berço do Renascimento, onde se encontram, além de belíssimas catedrais, também é cenário de obras de artistas renascentistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Rafael e muitos outros. Originalmente, Florença era uma cidade etrusca, povo que emigrou da Ásia Menor, se estabelecendo nessa zona no século IV a.C. Objetos e restos arqueológicos comprovam sua presença como coleções de arte e restos arqueológicos. Atualmente, muitas coleções da arte etrusca estão no Museu Arqueológico de Florença. Bom, Florença é um município italiano, sendo a maior cidade da Toscana. Que é Toscana? Toscana, vocês sabem, é a região central da Itália. Florença também foi a cidade natal de Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, cujo dialeto florentino de Toscana foi imortalizado em sua obra, sendo creditado esse dialeto ao que padronizou a língua italiana. Mas, uma parte, a língua italiana só foi oficializada após a unificação do país, né? Após um movimento chamado Risorgimento, que durou de 1815 a 1870. Então a Itália deixou de ser uma coleção de pequenos estados submetidos a potências estrangeiras, tá? Mas voltando a Florença, o berço do Renascimento, como eu já falei, nessa belíssima cidade nós encontramos a famosa Ponte Vecchio, a ponte de pedra mais antiga da Europa. Uma parte, na Segunda Guerra Mundial, foi a única ponte de Florença que não foi destruída pelas forças nazistas, enquanto as demais, sobre o rio Arno, foram todas destruídas. O objetivo da destruição das pontes lá de Florença era para impedir ou atrasar o avanço das tropas aliadas do sul, tá? Depois eu vou contar sobre isso mais no final da aula, né? Porque agora eu quero dar o foco à Florença. Mas essas pontes foram arrasadas pelas tropas do eixo, as tropas nazistas, para impedir, repito, que os aliados chegassem lá no norte, porque a Itália estava dividida em norte e sul. Após 1943, o norte estava, quem tomava conta eram os nazistas e o sul eram os aliados, tá? Bom, isso é outra história. Enfim, a Ponte Vecchio foi construída em 1343 sobre o rio Arno, tendo ao seu redor construções que datam do século XVI. Atualmente, às margens do rio Arno, existem o famoso Museu de Florença, nas margens do rio Arno, né? Existe aquele famoso Museu de Florença que recebe milhões de turistas por ano. E é situado num edifício de quase 500 anos, sendo projetado pelo famoso arquiteto Giorgio Vasari. Em seu interior, no interior desse museu, há preciosidades como o nascimento de Vênus, a primavera de Botticelli, obras de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Caravaggio, etc. Mas o que foi o Renascimento ou Renascença? É um termo usado para identificar o período da história que caracteriza a transição do feudalismo para o capitalismo e do teocentrismo para o antropocentrismo. Vocês sabem, teo, Deus, antropo, homem.
a transição para o antropocentrismo foi uma valorização do homem que existiu no Renascimento, tá? E os principais efeitos do Renascimento também foram sentidos, além das artes, na filosofia e nas ciências em geral. Esse movimento chamado Renascimento ou Renascença, em virtude da intensa revalorização da Antiguidade Clássica, houve esse movimento. Por que tem nome de Renascimento? Foi o renascimento da Antiguidade Clássica, lá do mundo greco-romano. Então houve uma revalorização dessa Antiguidade Clássica. Agora eu vou falar de uma família muito importante desse período, a família Médici, que teve como primeiro líder Cosme de Médici, que chegou ao poder em 1437, sendo um grande mecenas. Por isso, foi um grande responsável pelo florescimento das artes na época lá na cidade. Além disso, Cosme de Médici ainda foi um grande protetor dos judeus, iniciando uma longa relação com a comunidade judaica. Tem uma sinagoga, a Sinagoga de Florença, que é também conhecida como Templo Maggiore, é considerada uma das mais belas da Europa, a Sinagoga de Florença. Os Médicis não procediam de nobreza feudal, nem de nenhuma dinastia. Eles foram construindo sua fortuna de forma lenta. E sua ligação do Cosme Médici com o Papa permitiu que Cosme Médici aumentasse ainda mais sua fortuna familiar. A partir de 1531, da família Médici vieram 4 papas, além de se tornarem os hereditários do Ducado de Florença, os Médici. E mais tarde também, com sua expansão territorial, eles aumentaram o seu território, então virou o Grão-Ducado de Florença, tá? Antes era o Ducado, agora virou Grão-Ducado dos Médici. Agora eu vou falar de um membro de outra família também importante da região da Itália, que era os Borgia. Esses Borgia tem muita história também deles, quer dizer, os Médici eram uma família importante, os Borgias também. Só que um dos Borgia que ficou muito na história foi chamado César Borgia, que vai inspirar Maquiavel a escrever a sua grande obra, O Príncipe. Foi escrito em 1513 e publicado póstumamente em 1532. Os Borgia eram uma família poderosa da Itália, não é de Florença, da Itália, tá? E o Príncipe de Maquiavel é considerado um manual da arte de governar e de manter o poder. Ele se inspirou nesse César Borgia, vocês vão ver por quê. César Borgia era de uma família também poderosíssima, muito ambicioso e ficou conhecido por seu poder, a luta pelo poder e atrocidades para conseguir aquilo que queria, tá? Leonardo da Vinci também trabalhou para César Borgia como engenheiro militar, projetando mapas para suas campanhas. Enfim, Maquiavel se inspirou, usou César Borgia como modelo para sua obra O Príncipe, que sugere a famosa expressão: os fins justificam os meios. O Maquiavel nunca falou essa frase, mas a sua obra inspira essa expressão. Os fins justificam os meios. Daí vem a famosa palavra maquiavélico, né? Bom, mas para entender o César Borgia, é preciso também colocar o livro no contexto da Itália na época. A Itália, na época, era dividida em reinos, ducados, além de estados papais,
onde as disputas pelo poder desses territórios era constante, a ponto de serem contratados até mercenários nessas lutas, que eram chamados condottieri, com o intuito de conquistas territoriais. Então, o César Borgia era um grande conquistador territorial que inspirou o Príncipe de Maquiavel, tá? Agora, eu vou abordar resumidamente, como eu falei, a Itália na Segunda Guerra e a grande inundação de Florença em 1966, que não posso deixar de falar. Sobre a Segunda Guerra, vocês viram, né, que ficou o norte ficou com os nazistas e o sul ficou com os aliados. Mussolini era o governante da Itália, que se aliou no início da guerra, já falei, à Alemanha nazista, ao lado das potências do eixo. Mas derrota atrás de derrota, muitas derrotas levaram à queda de Mussolini em 1943. Então foi por isso que a Itália ficou dividida, tá? Repito, o sul sob domínio dos aliados e o norte sob domínio nazista. Uma parte foi nessa época que a FEB, o Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira, partiu para participar desse conflito ao lado dos aliados, lá do sul, tá? Foi só uma parte. Enfim, em 1945, houve a rendição dos nazistas, final da guerra, e Mussolini e sua amante Clara Petacci foram capturados e executados quando tentaram fugir para a Suíça, tá? Agora eu vou falar da enchente, da inundação de Florença terrível em novembro de 1966, que matou 101 pessoas e danificou e destruiu muitas obras-primas, muitas obras de arte e livros também raros. É considerada a pior inundação da cidade desde 1557. Mas com o esforço de voluntários italianos e estrangeiros, que até foram chamados Anjos da Lama, Angeli del Fango, muitas dessas obras puderam ser restauradas. Vou ficar por aqui, espero que vocês tenham entendido. Beijos!